E agora presta atenção que o assunto é saúde. E o mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Roxo, que visa a conscientização sobre o Alzheimer e outras doenças neurológicas que afetam principalmente a memória e a qualidade de vida das pessoas. Essa é uma oportunidade, uma importante oportunidade para aprofundarmos nosso entendimento sobre a doença, seus sintomas, formas de prevenção e o impacto emocional e social que ela gera, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Para isso, recebemos aqui o neurologista Dr. Gilvan da Hora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Para falar de um tema tão importante. O Alzheimer ele é uma doença, que tem ganhado muita atenção nos últimos anos. E aí a gente quer saber quais são os principais sinais iniciais que devemos ficar atentos para um diagnóstico precoce. O Alzheimer é uma doença essencialmente da memória, mas também afeta o comportamento, afeta o humor. Existem 4 fases mais conhecidas da doença, mas aquela primeira fase é a fase ainda pré-clínica, onde a gente chama de um declínio cognitivo ainda leve, onde ele não atrapalha a rotina, não atrapalha a atividade. Então, são pequenos esquecimentos recorrentes, onde se colocou um objeto, como se faz alguma coisa, aquela pessoa que tem o costume de sempre colocar um óculos e esquece como abrir de repente o óculos, como abotoar a camisa. Então são alterações de aquela memória da execução, de uma localização, de um nome de algo, mas que é algo mais passageiro. Tem uma recorrência, mas não é tão frequente, não atrapalha o seu dia a dia. São os primeiros sinais. Esses são os primeiros sinais. Mas é possível afirmar que todo caso de Alzheimer é demência, mas que nem todo caso de demência é necessariamente Alzheimer? Isso é interessante, nós temos vários tipos de demência. Então, demência afeta a memória, o comportamento, a função executiva de variadas formas. E são vários tipos de demência. A gente vê nomes dos médicos, às vezes até de paciente que receberam o nome daquela doença depois, a doença recebeu o nome daquele paciente, daquele médico depois, mas a mais conhecida é o Alzheimer. Então, na prática, a gente vê que o Alzheimer se torna uma demência, então, uma doença que evolui para uma demência. A gente sabe que, infelizmente, isso ocorre em todos os casos, porque é uma doença que não tem cura. Mas nem toda demência é Alzheimer. Então, a gente tem uma estatística que, no Brasil, uma estimativa, na verdade, que acima dos 60 anos, nós temos cerca de 8% da população com demência. Isso corresponde a aproximadamente 1.200.000 brasileiros com alguma demência, não apenas Alzheimer. E, na verdade, o Alzheimer acaba sendo o mais conhecido, não é isso? Exato. Quais são as outras formas, de doenças que estão nessa parte de demências que a gente pode citar, doutor? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela tem 2 predominantes. A própria doença de Alzheimer e está ficando muito em alta a demência vascular. A demência vascular é uma demência que se apoia muito na dificuldade da circulação dentro do cérebro. Então, por exemplo, pessoas que tiveram AVC, pessoas que têm diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, existe uma arritmia que está muito relacionada a um risco de demência vascular, que é a fibrilação atrial, ou seja, uma doença cardíaca podendo causar uma demência. Então, existe uma expectativa que atualmente essas 2 são as 2 maiores, Alzheimer a mais diagnosticada, mas que uma tendência é que a demência vascular ainda ultrapasse e se torne a demência mais comum no mundo. Olha só, gente, então muita atenção. E voltando para falar do Alzheimer, quais são as causas do Alzheimer e se existe alguma combinação entre fatores genéticos, que inclusive traz aqui uma pergunta da nossa audiência, que é a Josefa do bairro Industrial, e ela tem gente que diz que Alzheimer é genético e pula uma geração, isso é verdade? Qual é essa relação? Não, é um mito, Não pula a geração, mas tem um fundo genético. Então, nós temos 4 genes principais, genes em cromossomos diversos, onde eles podem estar presentes em algumas pessoas no contexto familiar. Então, eu preciso que o pai e a mãe tenham genes semelhantes desse ponto para que ele seja mais expressado naquele indivíduo. Então, tem um fundo genético. Mas a gente já conseguiu perceber que menos de 40%, 50% é apenas genético. Ou seja, a gente tem quase metade de fatores que são evitáveis, fatores que são controláveis. Então, ter
o aspecto genético, essa carga genética de risco, não significa que você vai ter a doença. Então, hoje, os fatores mais preponderantes são o próprio grau de estudo daquele indivíduo, então se mantém informado, estudando, ativo, tem uma atividade artística, a gente conversou um pouquinho antes. Pode ficar com a cabeça parada, então. Né? Não pode ficar parada, não pode ficar parada. E o controle dos mesmos fatores que eu comentei antes, pressão alta, diabetes, atividade social, estar presente, participando de algum grupo da igreja, um grupo de amigos. O colesterol também faz parte disso. Nós já sabemos que a hipercolesterolemia, o LDL, colesterol, que é o colesterol ruim elevado, por si só já é um fator de risco para Alzheimer. Então existem fatores evitáveis. Na prática se mexa sempre. Movimente a cabeça, não deixe parada e movimente o corpo, não seja sedentário, né? Isso é mais importante. Então, movimentando o corpo, movimentando a mente, trabalhando esses fatores para cuidar também do seu envelhecimento com a qualidade de vida, isso que é muito importante. A Terezinha do Bugio, ela mandou a seguinte pergunta: o Alzheimer e o Parkinson têm ligação? Não tem uma ligação direta. O Alzheimer, ele depende de duas proteínas no cérebro, a beta-amiloide e a tau. O Parkinson é diferente, é uma outra patologia que funciona de uma outra forma. A gente vê algumas situações onde algumas pessoas pensam que aquele indivíduo teve uma dificuldade na memória, mas tem um tremor. Então, será que ele tem Parkinson e Alzheimer? Isso é muito raro, geralmente ou uma coisa ou outra. Mas lembrem que o cérebro, ele tem várias áreas que são relacionadas. Então, ter uma doença da memória vai afetar o cérebro como um todo. Então, pode afetar áreas que interfiram na coordenação motora, na motricidade. Então, não é raro uma pessoa com Alzheimer ter um pouco de tremor. É possível. Então, são coisas diferentes, dificilmente vêm juntas, mas que as duas podem comprometer a memória e o Parkinson compromete muito mais o movimento. Então, olha só, respondida aqui a sua pergunta, Terezinha. A gente vai falar agora sobre diagnóstico, né? O diagnóstico precoce, ele pode impactar no tratamento, na qualidade de vida dos pacientes que têm Alzheimer? Com certeza. Naquela fase pré-clínica, onde nem tem tantos sintomas, mas a pessoa vai começando a ter um insight, a autopercepção que tem alguma coisa errada, ali é o momento de conseguir começar a intervir. É o momento de fazer testes, passar com o neurologista, fazer alguns exames, seja exame de imagem, tomo, ressonância, alguns exames são mais específicos para dar o diagnóstico, e aí é aquele momento onde a gente vai decidir sobre o tratamento. Então, feito o diagnóstico com esses exames que são mais complexos, também a gente sabe que tem uma dificuldade ao acesso, mas com o neurologista orientando fica mais fácil, o tratamento já tem que começar de imediato. E o tratamento, ele não é apenas com remédio, voltando à atividade física, voltando ao pensamento, a simples atividade cognitiva, artística, atividade social, mantendo o cérebro em dia. E medicamento? O medicamento ele consegue retardar a progressão da doença, mas infelizmente ainda não temos cura. Então, na verdade, é uma forma da gente poder segurar um pouco ela, né, dar o máximo de qualidade de vida, né? Eu, inclusive, tenho familiares que passam por essa doença e a gente sente como é que a família acaba lidando, né? Márcio... minha mãe tem Alzheimer. Sua mãe tem Alzheimer? E depois, doutor, que eu estava até conversando no camarim, que ela começou a tomar cannabis, né? Ela melhorou muito, mas a gente sente o Alzheimer avançando a cada dia. Isso é verdade. Dentro dos tratamentos, algumas substâncias derivadas do canabidiol, eles têm sido utilizados. Ainda com parcimônia, a ciência ainda está evoluindo nesse ponto para descobrir o quanto isso influencia e ajuda. É isso aí. E olha, gente, trazendo aqui também mais uma pergunta, agora do Juliano de São Cristóvão. O Alzheimer se manifesta em alguma idade específica? Porque, assim, a gente tem muito isso. O Alzheimer está relacionado a idosos, né? Mas tem essa idade específica mesmo ou ele pode aparecer em qualquer idade? Ele pode aparecer em qualquer idade, mas é muito raro abaixo dos 40 anos. Pode acontecer, mas é muito raro. Então, aquele esquecimento eventual da gente onde botou a chave, onde botou alguma coisa, onde botou o celular, às vezes é falta de atenção, às vezes é a corrida do dia a dia, a distração de estar com o celular e não sabermos ali onde colocamos alguma coisa. Porque a idade do Alzheimer costuma ser acima dos 60 anos.
Então, a partir dos 60 anos, a cada 5 anos, o risco de Alzheimer dobra. Então, ele está muito relacionado à idade, maior que 60 anos, e o gênero feminino. Então, as mulheres têm o maior risco também de Alzheimer. Existe uma dúvida, será que é porque as mulheres vivem mais tempo e a gente consegue perceber isso ao longo da vida dela mais longa, né? Isso a gente não tem certeza ainda. Fatores hormonais também não sabemos, mas a mulher ainda é mais acometida e acima dos 60 anos é o mais comum. Olha só, então, os indicativos aqui com esses dados que o doutor Gilvan da Hora está passando para a gente. Mas tem uma parte importante em relação ao Alzheimer, e até o Márcio Mangaba colocou aqui para a gente, que é em relação à família, né? Em relação ao apoio aos familiares, né, de pessoas com Alzheimer. Que orientações o senhor pode dar para essas pessoas para que possam aí lidar melhor com o impacto da doença no dia a dia? Os familiares, os cuidadores, eles sofrem muito. Muitas vezes o paciente, ele não tem a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Então, para ele é muito menos impactante. Então, quem está ao redor, aquele estresse ali do cuidador, aquela dificuldade, aquelas emoções do cuidador acabam sendo os mais preponderantes no cuidado. Então, o que a gente costuma falar? É manter sempre uma ligação afetiva, não apenas naquele cuidado, mas ao redor. É mostrar para aquele paciente, no ambiente que ele está, tentar sempre trazer algumas informações mais antigas para a memória. A memória afetiva, ela tem muito peso, então é um local que ele sempre morou, que costumava ter alguns outros indícios ali que seriam mais comuns da parte emocional daquele indivíduo, e ter uma ligação que não adianta responder a pergunta várias vezes e aquele paciente esquecer. Não adianta insistir em querer brigar com aquela situação. É responder de novo e de novo. Infelizmente, é ter a paciência, porque ainda é uma situação difícil e sem tratamento adequado para curar esse evento. Então, o apoio, o suporte, o grupo, a família é muito importante nesse momento. É muito importante, fundamental para poder passar num momento tão delicado como esse para um indivíduo da família. Mas, doutor Gilvan, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, tirando todas essas dúvidas, esclarecendo sobre esse tema tão importante nesse Fevereiro Roxo. E para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham em relação à importância do cuidado com o Alzheimer. Nesse mês é um mês de conscientização, é um mês que a gente tem que, além de buscar essas informações, ter a consciência de que alguém próximo a si pode ter um indício dessa doença. Então, cabe a gente a difundir, cabe a gente a cobrar, cabe a gente a acompanhar esse paciente, a entender pacientemente, de forma amorosa, que as dificuldades que vão passar podem trazer dilemas e dificuldades no dia a dia, mas junto, com força que isso supera essa dificuldade. E quem sabe, mais à frente a gente está vendo tratamentos eficazes, a gente encontre uma cura. Isso mesmo. Obrigado, doutor Gilvan da Hora. É um tema muito importante e que, claro, a gente traz aqui no Você em Dia, a sua revista eletrônica com informação e entretenimento para você.